O município de Ilópolis está localizado na parte alta do Vale do Taquari, região serrana do estado do Rio Grande do Sul, distante 196 quilômetros da capital, Porto Alegre. Colonizado por descendentes italianos oriundos de regiões hoje pertencentes aos municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha, Ilópolis conta atualmente com uma população de 4.460 habitantes, que vivem em sua maioria da prática da agricultura, em especial do cultivo da erva mate. A erva mate é não somente a maior riqueza econômica do município, mas também o seu símbolo maior, como atesta o seu próprio nome, que através da junção de termos derivados do grego e do latim significa cidade da erva mate. Além de ser um dos maiores produtores do Brasil, Ilópolis tem também como referência a ótima qualidade de sua erva mate, beneficiada por condições extremamente favoráveis de clima, solo e altitude, o que assegura o desenvolvimento de plantas geneticamente resistentes e saudáveis. O município ainda é privilegiado por contar com um grande potencial turístico de ordem cultural e natural, onde se destacam a arquitetura típica italiana, presente em alguns casarões e remanescentes do período colonial, o Santuário São Paulo Apóstolo, único no mundo dedicado a este santo, a Praça Itália, no centro da cidade, e uma série de pontos que evidenciam a beleza paisagística do município, como o Lago Verde, que possui um espelho d'água de 178 mil metros quadrados, e a Cascata da Baleia, distante cerca de 1 quilômetro da área urbana e composta por 3 quedas que juntas atingem uma altura superior a 50 metros. Também merece destaque o Parque do Ibama, que é uma área de 24 hectares destinada originalmente a abrigar uma estação experimental do Instituto Nacional do Mate, que passou a funcionar a partir de 1957. O parque tem como principal finalidade a produção de mudas de árvores nativas e exóticas, além de manter a área de preservação como manejo ambiental. O aconchego de sua beleza cativante em meio à natureza, aliada à sua boa infraestrutura e facilidade de acesso, fizeram com que o Parque do Ibama fosse escolhido para sediar a Turismate, a festa da erva mate. A Turismate é um evento que teve a sua primeira edição no ano de 2003, com o objetivo de valorizar, estimular e divulgar as atividades relacionadas à erva mate, e contou com uma vasta gama de atrações, como gastronomia, artesanato, produtos coloniais, feira comercial e industrial, além de diversos shows de nível estadual e nacional. Uma das principais atrações da Turismate é a reconstrução do processo histórico da erva mate. Etapa 1. Dos primórdios da civilização até 1509 d.C. A erva milagrosa. A erva mate já era consumida por povos indígenas do extremo sul do continente americano, desde muito antes da chegada dos conquistadores europeus, principalmente pelos guaranis e caigangues, embora por muito tempo seu consumo fosse restrito apenas aos membros mais importantes das tribos, como caciques e pajés. O processo de extração utilizado pelos indígenas consistia em coletar a acaá, erva ou erva milagrosa em Guarani, no mato durante o ano todo, de maneira manual ou usando instrumentos artesanais de pedra ou madeira. Para o transporte, amarravam-se as ramas em feixes, chamados macaco, manejo, maruca, pesando em média de meia a uma arroba, o que corresponderia de 7,5 kg a 15 kg, atados com taquara mansa, cipó ou tiras de casca de embira. Em seguida, as folhas eram sapecadas rapidamente sobre uma fogueira feita com restos de galhos encontrados no mato. Pendurava-se o feixe sobre um fogo suave durante um dia e uma noite, onde ficava balanceando com o soprar do vento, dando-se o nome de macaco, até desidratar. A cancheação ocorria quando a erva começava a estalar ou rachar, então se iniciava a depena ou desbaste das folhas já secas, tudo feito à mão sobre peneiras. Depois a erva era socada com a mão de pilão, um tronco longo, fino de um lado e grosso do outro, num pilão de pedra, tronco de madeira ou cipó trançado. A caaí, que era como os nativos chamavam a água de erva, era servida na caiguá, que consistia em uma espécie de porongo e sorvida com o auxílio da tacuapi, que era uma pele de pau oco similar a uma taquara. Etapa 2. 1510 a 1659. Erva do Anhanguapita-diabo.
A extração era feita pelos tarefeiros com o auxílio de foice ou espada podando os galhos de cima para baixo. No sapeco, a erva era moqueada ou tostada sobre uma fogueira, com o auxílio de um parapeito que servia como proteção ao calor do fogo, feito de materiais fibrosos ou lenhosos. O transporte era feito em raídos, cestos feitos com tiras de bambu ou couro. A secagem era feita sobre carejo, que era um giral de madeira roliça sobre 4 ou mais forquilhas, a diferentes alturas do solo, sobre o qual a erva permanecia em pé até secar, com o auxílio de uma fogueira por 24 horas, sendo coberta à noite por um couro de animal. Na cancheação, a erva era surrada sobre um couro de animal ou diretamente no chão batido, com o auxílio de facões de madeira ou mangá, até o ponto de ficar triturada. A erva era armazenada em recipientes conhecidos como surrões, que podiam ser feitos de couro costurado ou taquara trançada. O transporte da erva era feito no lombo de cavalos e mulas, nos chamados cargueiros. Mais tarde, a erva era socada em pilão de madeira entalhada com o auxílio da mão de pilão. Neste período, utilizava-se a cuia com tacuapi missioneiro e a água era aquecida em pichorras, pequenas latas com cabo de arame. A palavra mate, derivada do castelhano, também passou a ser utilizada para definir o fruto do porongueiro, que mais tarde veio a ser conhecido como cuia ou mate. Foi a partir desta época que se passou a usar o termo chimarrão para denominar a bebida, sendo que a expressão deriva do espanhol cimarrón, que inicialmente significava animal selvagem ou sabor amargo. Etapa 3. 1660 a 1768. Chegada da Companhia de Jesus, jesuítas. A partir da chegada dos padres jesuítas ao sul do continente americano, a erva mate passou a ser coletada com auxílio de facão e foice, rodando-a de baixo para cima. O transporte era feito com auxílio da zorra, um elemento de madeira bruta no formato de forquilha, tracionada por animais. No momento do sapeco, a erva era introduzida em um cilindro de tela, movido a manivela sobre uma fogueira, sendo sapecada em movimento espiral. O processo de secagem passou a ser realizado sobre um giral coberto por elementos da natureza e afastado das demais construções, para diminuir os riscos no caso de um possível incêndio. A cancheação também começou a ser feita de forma mais moderna e engenhosa. Em uma cancha com auxílio do ouriço, um elemento cilíndrico cravejado de estacas de madeira nobre, que inicialmente era tracionada por força humana, mais tarde sendo substituída pela tração animal. Para realizar o soque, passou-se a utilizar o monjolo, considerado por muitos o primeiro invento de cunho industrial, e que era movido com o auxílio do peso d'água, originando movimentos lentos que socavam a erva com 2 mãos de pilão. E a erva era armazenada em caixas de madeira conhecidas como tulhas. Neste período, a bebida já passou a ser servida com cuia e bomba, sendo que as bombas já eram produzidas em prataria e latão com detalhes de alpaca, bronze, prata e ouro, e as cuias eram fabricadas também em porcelana. Etapa 4. 1169 a 1866. Ouro Verde. Neste período, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire nomeia cientificamente a erva como Ilex paraguaiensis. Outro francês, Aimé Bonpland, descobre como fazer a quebra da semente da erva, permitindo assim que ela fosse plantada em grande escala. O processo de extração continuou sendo efetuado com o auxílio de facão e foice, adaptando-se o manejo de cortes em diferentes regiões, com o diferencial de que a erva passou a ser colhida somente no período de inverno. Os carretões, com 4 rodas de raios de madeira e puxado por 2 juntas de bois, passaram a ser utilizados para transportar o maior volume de produção. No sapeco, a erva era introduzida em um cilindro de grande porte de tela, movido a manivela sobre uma fogueira, sendo sapecada em movimento espiral. A secagem passou a ser feita sobre o boberaquá raído, que em Guarani significa buraco que faz reluzir, e consiste em um giral em arco onde a erva era espalhada e não mais mantida em feixes para desidratar. O calor era conduzido do moquém, ou quadro de fogo, por um conduto de pedra também chamado tatu, com rejunte de barro, esterco de animal e cinza. Na cancheação, contava-se com o auxílio do tambor ou cancha, agora furada no seu interior, facilitando a separação da folha do palito, aumentando a qualidade da erva, sendo agora considerada tipo exportação.
Com o aumento da produção, o soque foi modernizado, onde as duas mãos do monjolo são substituídas por várias, em números pares, movidas com a ajuda da roda d'água. O aumento da produção também acarretou o surgimento do paiol, também conhecido como noque, o que consistia em depósitos de grande porte para o armazenamento da erva. A erva ficava armazenada dentro de sacos de aniagem, pipas e pequenas caixas. O chimarrão era servido com cuia e bomba, tornando-se também mais comum o uso da chaleira e do bule. Etapa 5. 1867 a 1980. Chegada da energia elétrica. Em meados da década de 1860, a energia elétrica chega ao Brasil, causando uma grande revolução nos costumes e na economia. As técnicas de cultivo e beneficiamento da erva mate também passaram a ser gradativamente modificadas a partir da implantação dessa nova forma de energia. O processo de extração continuava sendo feito com o uso do facão, sendo que em seguida a erva era envolvida em raídos, grandes feixes amarrados por uma trama de taquara mansa de aproximadamente 200 quilos. No transporte já se utilizavam veículos mais eficientes, como carretas e tratores. O sapeco passou a ser feito em um cilindro de chapa de metal perfurada, movido por um motor elétrico sobre a fogueira. Na secagem, o barbacoa passou a ser substituído por uma versão mais aprimorada, conhecida como arapuca, que consistia em um estrado de madeira cercado por paredes de tijolo de barro, onde as boquias são cobertas por chapas metálicas semelhantes a chapéus chineses. O quadro de fogo é coberto de tijolos, assim como o conduto. Para a cancheação, utilizava-se então um picador cilíndrico com dentes de ferro. A energia elétrica também já era usada no soque, onde movia o pilão, que podia ter até 24 mãos. Neste período, a erva é comercializada em sacos de nylon e embalagens de papel. Também nessa época, torna-se popular o uso de bombas, cuias e chaleiras dos mais variados tipos e formatos. Etapa 6, 1981 até a atualidade. Indústria de erva mate. A partir do início da década de 1980, o moderno processo industrial foi implantado para o beneficiamento da erva mate, o que permitiu que a sua produção fosse dinamizada e expandida em grande escala, além de conferir um significativo ganho de qualidade ao produto. Nos dias atuais, o tarefeiro continua sendo o responsável pela extração da erva mediante utilização de facão e outras ferramentas como serrote, tesoura e tesourão. Na indústria, o primeiro processo pelo qual a erva passa é o sapeco, realizado em uma caldeira cilíndrica mecânica giratória, onde a erva efetua movimento espiral, sendo que o quadro de fogo agora tem a sua temperatura controlada. Em seguida vem a cancheação, onde a erva é triturada em modernos equipamentos, passando por um caracol, de onde é conduzida a secagem. No processo de secagem, a erva passa através de um secador automático onde sofre um processo de desidratação, perdendo até 60% de seu peso, sendo em seguida levada por aspersão ao processo seguinte. Na sequência, a erva é conduzida por gravidade ao soque onde, através de elevadores, é depositada em uma tulha que está sobre a máquina empacotadora, pesando automaticamente e conduzindo-a em esteira até a colagem e enfardamento. A erva, então, é comercializada em embalagens de papel e metalizada. Entre os recipientes mais utilizados para armazenar a água quente, a garrafa térmica é a que mais tem ganhado espaço. Atualmente existem uma grande diversidade de cuias de porcelana, plástico e cristal, sem porém substituir a tradicional cuia de porongo. Velho Rio Grande campeiro, catedral farrapa um dia. Trincheira de rebeldia do extremo sul brasileiro. Rio Grande do Sul. Liberdade, pátria e querência. Terra da erva mate chimango, uma grande paixão dos gaúchos.